Brasil, terceiro maior produtor de milho do mundo. Expectativa de safra recorde de 137 milhões de toneladas. Consumo estimado em mais de 90 milhões de toneladas que serão destinadas não apenas à alimentação, mas principalmente para ração animal e produção de etanol. Mato Grosso, maior produtor de milho do Brasil. Abramilho, entidade que representa os produtores do país. Número de associados não divulgado. No Rural Pod de hoje, a conversa é com o presidente da Abramilho, Paulo Bertolini. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rural Pod, o podcast da Rural Business. E hoje o nosso assunto é milho. Nós vamos falar sobre o cenário nacional e internacional desse cereal tão consumido no Brasil e no mundo. Nós vamos falar com o presidente da Abramilho, a Associação Brasileira de Produtores de Milho e Sorgo. Sorgo, uma outra cultura que está ganhando o mundo também. Paulo Bertolini, médico veterinário, pós-graduado em administração rural e que preside a Abramilho. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Carmen. É um prazer estar aqui com vocês no Rural Pod. Muito obrigada, Paulo. Você fala de Castro, no Paraná, esse estado pujante, uma potência agrícola, né? Exato. Como o Brasil, né? O Brasil todo está se tornando cada vez mais importante na produção agropecuária, né? Todos os estados têm crescido a agropecuária como um todo. É verdade. E eu já convido os nossos ouvintes aí, telespectadores, quem está acompanhando a Rural Business, Paulo, a conhecer as duas plataformas que a Rural Business lançou para colocar justamente quem se torna nosso assinante de posse aí do amanhã do agronegócio hoje. Então, só você, depois desse episódio aqui com o Paulo Bertolini, você vai lá na internet, acessa o site da Rural Business e se inscreve e se torne assinante, porque, olha, eu garanto, viu, sua margem de lucro vai melhorar muito. Informação profissional é com a Rural Business há 35 anos. Paulo, nosso assunto é milho, é sorgo, e eu vou começar já pedindo licença a você para a gente colocar uma análise feita agora pela equipe de grãos da Rural Business, que vai começar a pautar a nossa conversa, um trecho de uma análise. Eu acredito que são 6, 7 minutinhos só, mas com muita informação profissional. Vamos rodar, vamos acompanhar juntos e na volta a gente já começa esse bate-papo, tá bom? A Rural Business vai começar esta análise de 2 de setembro respondendo a 2 perguntas. E já pede que você preste muita atenção na segunda resposta, pois é ela que vai mexer forte com o seu bolso. A primeira, tem muito milho hoje dentro do Brasil? A resposta é sim, claro que tem. A segunda pergunta, quer dizer que não existe chance para os preços do milho voltarem a subir? A resposta é não. E isso é o que querem que você pense. A Rural Business vem alertando desde agosto que o pior momento para os preços do milho ficou para trás e que nossa expectativa é de altas sequentes a partir de agora, até que a nova produção de 2026 esteja melhor delineada. E quer saber de onde vem um otimismo tão grande? Na verdade, não é um otimismo tão grande assim, pois temos um cenário externo desafiador. Mas vamos te mostrar alguns fundamentos que nos levam a apostar em meses bem mais positivos pela frente para você que opera na ponta da produção, te dando a chance de ganhar mais dinheiro. É só o dólar ajudar e nada fugir do script, claro. Como ainda não temos previsões da Conab para a nova temporada de 2026, vamos focar no que diz o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Afinal, é para lá que o mundo olha quando tenta projetar o amanhã para este mercado do milho e demais commodities agrícolas. Antes de começarmos a avaliar os números, responda para a gente. Você sabe quando o Brasil colheu sua maior produção de milho pelas contas do órgão americano? Foi em 2023, quando 137 milhões de toneladas foram tiradas dos campos. Algo que jamais havia acontecido antes e que, segundo o USDA, não vai acontecer de novo. Pelo menos não até 2026.
E aqui está um dos pontos de destaque desta análise que nos força a avaliar em profissionalismo o ontem para enxergar com maior clareza o amanhã. Safra encerrada em 2023. Juntando produção recorde, importação e estoques de passagem, o Brasil teve, naquela época, mais de 142 milhões de toneladas de milho para garantir a sua demanda interna e externa. E como pode ver, pelo destaque em verde neste estudo gráfico exclusivo, 55% de todo este milho foi abocanhado pelo consumo interno, sobrando 38% para atender às exportações. Foi aí que o Brasil se transformou, mesmo que rapidamente, o maior exportador de milho do planeta, ultrapassando até mesmo o poderoso Estados Unidos. Passando tudo para volume, volte ao gráfico e veja que 78 milhões de toneladas de milho eram o suficientes para atender a nossa indústria, o nosso consumo interno, possibilitando que mais de 54 milhões de toneladas de milho fossem exportadas. O restante, 7%, ou 10 milhões de toneladas, ficaram nos estoques para garantir o abastecimento até que a safra do ano seguinte começasse a deixar os campos e chegar no mercado. Guardou estes percentuais? A Rural Business vai repetir, pois são eles que nos interessam. Consumo interno, 55%. Exportação, 38%. Certo? Agora, dá uma espiada no que é previsto acontecer na nova safra de 2026. Tudo com base nas últimas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mesmo que eleve pela 7ª vez em 8 anos a área destinada ao milho para o recorde de 22 milhões e 600 mil hectares, diz o USDA, que ainda assim a produção do próximo ano não chegará nem perto do recorde de 2023. A expectativa é de queda de quase 1% para a nova safra de milho do Brasil, como pode ver logo à direita neste estudo, mesmo com aumento de 2% na área, deixando a colheita na casa de 131 milhões de toneladas, 6 milhões de toneladas abaixo do colhido lá em 2023. E a demanda, será que vai cair para compensar esta diferença na produção? Não. E é aí que está a chave deste cofre. Analise esta curva de crescimento do consumo de milho aqui dentro do Brasil. É um espanto. Para você ter uma ideia, a previsão é que a demanda interna confirme 33% de aumento em apenas 5 anos na nova temporada de 2025-26, o que significa deixar a casa de pouco mais de 70 milhões de toneladas para atingir o recorde de 94 milhões de toneladas. E saiba que isso não é tudo. A Rural Business vai te passar agora uma informação que muito provavelmente jamais verá sendo espalhada em sites gratuitos por aí, que se dizem especializados, mas que em muitos casos são comandados por quem joga o tempo todo com estratégia para continuar comprando milho barato de você. Sabe o que a Rural Business descobriu? E fica a pergunta. Agora, só com essa pequena amostra de uma análise profissional feita pela Rural Business, como as que são feitas diariamente, Paulo, a gente pode ter uma ideia da diferença que é operar com informação profissional, né? Nós temos aí diariamente esse tipo de conteúdo oferecido aos nossos assinantes e só esse trecho, essa abertura da análise já mostra a pujança, né, do setor produtivo de milho aqui no Brasil, o espetáculo que está sendo dado ao mundo. Porém, a gente tem muita informação sendo distorcida pela mídia comercial. E isso é uma coisa que a Rural Business sempre bate, né? Para o produtor rural ficar antenado, ficar alerta, porque essas informações que atendem a interesses da indústria, compradora do milho produzido, né, nos campos do Brasil, por você que é produtor, tem feito muita gente perder dinheiro. Diante desses dados que a gente apresentou agora, né, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Paulo, como é que você avalia o cenário atual da produção de milho do Brasil? Daqui a pouco a gente vai falar de sorgo, mas vamos focar no milho. Como é que você avalia este cenário, os desafios que o produtor de milho tem a encarar? Carmen, desafios são inúmeros aí. Eu começo pela armazenagem, né? A falta de armazéns. Nós temos no Brasil um déficit de armazenagem crescente
em torno de 120 milhões de toneladas atualmente. E isso muda todo dia, obviamente, com a previsão de colheita maior ou menor. Esses déficits eles vão somando ou diminuindo, mas o fato é que ele tem crescido ao longo dos últimos anos, em torno de 10 anos, em média de 10 anos, ele cresceu em média 5 milhões de toneladas todos os anos. Então, nós temos um cenário bastante preocupante de colapso na armazenagem. Então, todos os anos vocês e todo mundo noticia que há milho armazenado a céu aberto, às vezes pegando chuva, aconteceu esse ano em vários locais, principalmente no Mato Grosso, desse milho pegar chuva, obviamente que o milho exposto está exposto a aves, insetos, roedores, enfim, é uma perda de qualidade e de renda, né? Tanto do produtor como da indústria, que recebe um milho de uma qualidade menor do que aquele que foi colhido pouco antes. Então, nós temos um cenário que começa com um desafio enorme na armazenagem. Quem mais sofre nesse cenário é o milho, em comparação à soja, obviamente, porque, primeiro, que produz por hectare um volume muito maior, né, o dobro ou mais que o dobro, comparativamente com a soja. E segundo, que o valor do milho ele é em torno de metade do preço do valor da soja. Então, obviamente, e o terceiro ponto importante é que a maior parte do nosso milho vem depois da soja, da colheita da soja. Então, isso faz com que o milho seja colocado em céu aberto muitas vezes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o milho ele tem um desembolso por hectare alto, porque tem uma adubação bastante alta, uma carga genética, né? As sementes elas carregam muita tecnologia, principalmente a biotecnologia, então elas acabam custando caro para o produtor esse investimento por hectare. E aí a gente pega um cenário internacional onde há uma alta significativa dos fertilizantes, isso todos eles, né, todos os nutrientes, isso pega de cara o milho que exige bastante fertilização, esse milho moderno, né? Estou falando do milho que carrega bastante tecnologia. Então, isso traz um desafio a mais para o agricultor. Do outro lado, eu vou encerrar por aqui, tem a questão climática, né? Tem a questão logística também dos portos, ferrovia, coisas que a gente sabe que existe e o produtor sente na pele ou no bolso, tudo isso acontecendo todos os anos. Mas, do outro lado, a gente tem um cenário bastante positivo para a cultura do milho no Brasil. Vamos pegar um histórico, né? Lá em 2000 no começo dos anos 2000, quer dizer, 25 anos atrás, o Brasil importava milho. E a partir de 2000, a gente consumia e produzia mais ou menos o equivalente. Então, mal sobrava para o consumo interno. Lá em 2005, 2008, em especial no caso do milho, começaram a chegar as biotecnologias. E também houve um benefício não só para o milho, com o uso dessa biotecnologia, mas também com a soja. E tudo que aquilo que foi aplicado na soja, de certa forma, beneficiou o milho, e vice-versa. Isso fez com que o milho crescesse, principalmente numa segunda safra. E em 2011, a gente vê uma mudança de produção, sendo que a segunda safra, que era chamada de safrinha, passou a ser maior do que a primeira safra, que estava e ficou estabilizada aí até 30 milhões de toneladas. Então, esse cenário mudou todo o processo e análise, o mercado, a logística do milho no Brasil, crescendo muito esse milho de segunda safra, principalmente na região centro-oeste. E chegamos a um processo onde que o governo precisava subsidiar esse milho que era produzido no Centro-Oeste, principalmente com o PEP, que era um programa aí de subsídio do frete, para trazer esse milho de lá para o sul do Brasil. De outro lado, esse estímulo à produção de milho lá no Centro-Oeste, que resultou num aumento de área,
estabilizou ou reduziu a produção no sul, porque era no momento em que o agricultor decidia o plantio da primeira safra que vinha uma enxurrada de milho da safrinha para o sul do Brasil. E isso fez com que o milho no sul do Brasil perdesse espaço ou ficasse mais ou menos igual ao que todos os anos. Então, esse foi o cenário que aconteceu até então. Então, e a partir de uma certa data, e vamos dizer 5 anos para cá, houve uma mudança novamente do cenário do milho, com 2 fatores bastante importantes. O primeiro deles é o Arco Norte, abrindo a possibilidade de exportação de milho por portos lá do norte e nordeste brasileiro, e isso mudou bastante a questão logística e viabilizou esse milho que estava sendo produzido mais ao norte do país. E segundo aspecto foi a proliferação de usinas de etanol de milho, principalmente nessas regiões de fronteira agrícola, que deram um consumo, que trouxeram um consumo de milho estável para essas regiões e liquidez a esse produto e possibilidade, inclusive, de produção contratada. Quer dizer, o agricultor passou a ter uma liquidez maior, uma projeção de preço, uma estabilidade, e isso impulsionou o milho ao longo do tempo. Hoje, o retrato que se tem é que a soja caminhou num sentido contrário. A liquidez antes da soja, que era imediata, hoje os compradores já compram com prazo, coisa que não existia há alguns anos atrás, e ao contrário, o milho ganhou uma liquidez e uma previsibilidade maior desse cenário. Então, essa é a grande situação interna, olhando para o lado interno do Brasil. Então, esses 3 países, Brasil, Argentina e Estados Unidos, são responsáveis por 80% da comercialização, né, daquilo que se comercializa internacionalmente no mundo. E são responsáveis também por 50% da produção mundial de milho. Então, a partir desse cenário, lá em 2013, o Brasil, os Estados Unidos e a Argentina formaram uma aliança internacional. Já que o milho carrega muita biotecnologia e ele precisa ter protocolos fitossanitários aprovados aí no mundo todo para receber a nossa produção, e a Argentina e os Estados Unidos têm um modelo de produção também baseado em biotecnologia, nos unimos, embora concorrentes nesses mesmos mercados, nos unimos em defesa da forma como a agricultura brasileira é desenvolvida aqui no Brasil e também lá na Argentina e nos Estados Unidos. Então, é um case de sucesso de uma união entre concorrentes com esse propósito de abertura conjunta desses mercados, a trabalhar também contra as barreiras comerciais impostas aos nossos produtos e também a questão dos MRLs, que são os máximos lá de resíduos de defensivos detectados nos grãos. Então, esse trabalho conjunto solidificou, e o Brasil foi talvez o maior vencedor nesse espaço, ou ganhador desse espaço. Hoje, mais de 100 países têm comprado nossa produção de milho, e isso fez com que o nosso excedente de produção tivesse uma destinação certa, e que é o mercado internacional. Então, nós produzimos hoje não somente para atender o mercado brasileiro, que chega próximo a 100 milhões de toneladas, mas também com possibilidade de atender outros mercados com produto fresco, de 3 safras, e esses outros mercados que são muito exigentes reconhecem a nossa qualidade de produto e reconhecem a forma sustentável que nós, produtores brasileiros, produzimos esse milho. Tanto é que são aprovados para consumo em todos eles. Paulo, você falou, o primeiro ponto que você destacou foi a questão da armazenagem. E aí você desenhou um cenário de grande demanda para o milho brasileiro. E aí fica uma coisa chocante, né? Porque o produtor está fazendo a lição de casa, investe em tecnologia, investe, enfim, em conhecimento,
na sua propriedade rural, da porteira para dentro está tudo bem. Você citou todos esses problemas da porteira para fora. A armazenagem, a logística, né? Nós temos aí grandes embates na questão ambiental, né? As ONGs, os ambientalistas, essa queda de braço onde sempre o setor produtivo é penalizado, com cada vez mais regras praticamente inalcançáveis, né? Muitas vezes, mas mesmo assim se desenha um cenário bastante promissor. Como começar a resolver esse problema? A partir, por exemplo, da armazenagem. Eu queria que você aprofundasse essa situação, porque é um grande drama para o produtor, né? Então, estatisticamente, o Brasil tem em torno de 210 milhões de toneladas de capacidade estática. E de onde surgiram esses 210 milhões de toneladas? Eles surgiram ao longo de décadas. Então, muitos desses armazéns que estão lá na estatística foram construídos há décadas atrás. E muitos deles não atendem mais às condições adequadas, desde o ponto de vista de segurança operacional, até da segurança do produto em si armazenado, a qualidade, a manutenção dessa qualidade. Mas eles aparecem lá nessa estatística. E quando a gente fala de déficit, nós estamos considerando que esses 210 milhões de toneladas, em teoria, estariam aptos para armazenar esse grão. Na verdade, a gente sabe que esse déficit que aparece nominal de 120 milhões, na prática é maior do que o real, aí, o nominal anunciado. Onde que está o problema no Brasil? É a falta de armazenagem dentro das fazendas. Porque desses 210 milhões de toneladas, somente 16% estão dentro das fazendas. O resto está tudo em centro urbano, industrial e nos portos. Então, muito distante dos locais de produção. Isso traz custos a mais, traz desperdícios, traz perdas financeiras por parte do agricultor, que deixa um produto depositado numa cerealista, num local qualquer, a preço balcão, e isso dá uma diferença muito grande em relação ao preço disponível. E é um perde-perde, porque a indústria também perde. Uma vez que não há armazém suficiente, ela tem que construir o próprio armazém. E ela tem que formar esse estoque uma vez na safra e carregar esse estoque para o ano inteiro, porque essa indústria precisa funcionar o ano todo. Então, perde a indústria que investe onde não precisaria, não é a vocação dela investir em armazenagem, mas sim ter um armazém pulmão de regulagem de sua produção, mas não uma armazenagem para toda a sua produção durante o ano. Do outro lado, perde também o consumidor, que uma vez que a indústria faz esse custo, ela tem um custo de formação desse estoque bastante caro nos juros atuais, tem uma perda de eficiência nesse processo, isso é transferido automaticamente aos custos dos produtos industrializados, o que torna isso mais caro para toda a comunidade. O produtor também sofre com isso, porque a indústria, quando entra no mercado para formar o seu estoque, ela é obrigada a comprar um produto muito barato para justificar todo esse carrego de estoque ao longo do ano todo. Então, é um perde-perde nesse processo que ninguém ganha. Não é a indústria que ganha, não é o consumidor, não é o produtor, não é ninguém. Então, não é o país também, o país não ganha com isso. Então, para a gente virar esse ciclo, nós precisamos investir mais em armazenagem, principalmente no local de produção, que são nas fazendas. E esse percentual, ou essa quantidade de silos para crescer dentro da fazenda, precisa de financiamento. E aí que está o grande problema, que o PCA é anunciado, bastante robusto, muita promessa, muita expectativa, mas na hora de realizar o PCA, ele não acontece. Por exemplo, esse ano nós estamos vendo uma situação bastante dramática, onde esse plano safra que terminou, né, em junho, onde bancos devolveram dinheiro. Não só do PCA, veja bem, devolveu até do Moderfrota, que era uma linha de crédito extremamente demandada, porque os bancos estão percebendo uma crise no setor, uma inadimplência crescente, e aí estão fugindo desse crédito de investimento. Também estão fugindo do crédito de custeio. E isso é muito ruim num ciclo
onde nós precisamos quebrar justamente essa inércia do momento ruim da agricultura. E a agricultura tem crises, né? Tem ciclos de altas e baixas. O que está agravando o ciclo atual brasileiro é a questão geopolítica. E aí a questão de guerras, questão de tarifas, isso tudo está deixando muito instável. E o próprio posicionamento brasileiro, que a gente tem percebido, com retaliação dos Estados Unidos, alegando não questões comerciais, mas questões políticas. Isso afeta diretamente a agricultura, seja do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de perspectiva, de ânimo e de segurança para voltar a investir. Então, esse cenário é o que está consolidando essa crise no momento. E para a gente sair disso, nós temos que ter um financiamento mais rápido de acontecer, menos burocrático. Imagine, Carmen, que um agricultor que vai fazer um armazém, ele nunca construía, diferente de ele comprar um trator, comprar uma colheitadeira, uma plantadeira, ele já teve, ele já sabe, ele acompanha, ele está vendo a modernização. Quando ele fala de um armazém, o cara vai ter que trazer energia elétrica trifásica, vai ter que pedir licença para a concessionária para trazer, licença ambiental, projeto. Depois vai ter que entender a parte de eletrificação de baixa tensão para fazer a ligação, painéis elétricos, para ligar todos os equipamentos, entender de terraplanagem, entender de base civil, estrutural, porque é onde vai sustentar os silos, o próprio equipamento, né? Como comprar, como dimensionar, e depois ele vai ter que aprender a secar grão, ele, a equipe dele. Veja um monte de desafios que o agricultor tem na hora de decidir por armazenar, ou fazer o seu próprio processo. Ele sabe que isso é mais barato do que ele terceirizar, porque na terceirização da armazenagem, ele não está pagando só o desembolso do dinheiro, ele está deixando de entrar dinheiro no bolso dele na medida, por exemplo, de uma comparação entre o preço disponível e o preço balcão, 10, 15 reais por saca. E isso é uma diferença que pode ser dobrar o lucro dele Com certeza. Tirar o prejuízo dele no processo de crise, no momento de crise, né? Então, nós precisamos mudar esse processo. Para mudar esse processo, nós não podemos ter um plano safra com PCA no meio do ano, que não dá tempo de construir essa obra para a safra seguinte. E isso traz um desânimo. Então, um produtor que entra no PCA, ele sabe que ele vai contar com essa armazenagem, não na safra seguinte, mas daqui 2 safras. Então, ele tem todo um custo, um desembolso, juro pagando de uma obra que ele não vai usufruir já. Daí tem as burocracias desse processo. Eu, para comprar uma colheitadeira de 3 milhões de reais, ou qualquer produtor, né, ele não precisa de uma hipoteca. Para botar um silo de 3 milhões de reais, uma obra de 3 milhões de reais, aí vai ter que fazer a hipoteca, daí tem que entrar no cartório, registrar a hipoteca. Então, você veja a complexidade desse processo, e o pior disso tudo é o tempo que demanda. Então, nós temos que olhar a armazenagem como uma questão estratégica para o país, é o que vai segurar o crescimento e a dinâmica de crescimento da agricultura brasileira, é a falta de infraestrutura, a começar pela armazenagem. E aí, vamos passar essa etapa da armazenagem dentro de fazenda, vamos entrar na logística, né? Então, ferrovia que está parado no STF há 5 anos, a Ferrogrão. Aqui no Paraná, nós temos uma ferrovia que desce para Paranaguá, que Dom Pedro II, quando veio para Paraná, subiu por ela. E nós não conseguimos ampliar fazer uma segunda descida por causa de questão ambiental e tudo mais, e botando cada vez mais caminhões nas estradas, que é um transporte mais caro, é um transporte mais poluente. Então, tudo está errado. A gente tem que olhar a agricultura brasileira olhando também para a questão de infraestrutura. Senão, ela fica cara. Porque quem paga essa conta é o agricultor. Como que ele paga nisso? No prêmio. Vai desvalorizando o preço do produto até chegar lá na porteira da fazenda dele. Porque o preço é de uma commodity, é o preço internacional, menos o prêmio. E aí vai comendo tudo que é possível de margem,
pela ineficiência logística que o país tem. Então, isso passa necessariamente, Carmen, a solução por política agrícola, por política pública. Não tem como a gente desvincular isso, não é só iniciativa privada, porque não depende de concessões de portos, ferrovias, rodovias, depende de linha de crédito viável para armazenagem. Então, é todo um processo que a gente tem que olhar numa dinâmica diferente. E pensar, Carmen, também que o mundo espera do Brasil. A gente tem que ter essa consciência de que o mundo espera que o Brasil forneça cada vez mais produção agropecuária, né? Então, como que a gente vai fazer isso sem que haja uma infraestrutura adequada? Nós estamos garantindo a nossa segurança alimentar, 213 milhões de brasileiros, e a gente faz isso bem, mas nós temos hoje a responsabilidade de alimentar mais de 800 milhões de pessoas mundo afora, que dependem da nossa produção agrícola. E se nós não tivermos uma evolução nesse processo de infraestrutura, na mesma velocidade, ou recuperando mais rápido, porque nós temos que recuperar a nossa inércia do passado, nós botamos em risco também a segurança alimentar dessas outras populações. Paulo, tudo isso que você está falando mostra a bravura, né, do produtor rural brasileiro, reforço aqui, que é realmente um sobrevivente, um corajoso. Mas aí, o produtor, ele está lá, tá bom, ele recebe muitos elogios, olha, você é bacana, você trabalha bem, faz muito bem, mas ele trabalha para ter lucro, né? É uma atividade econômica. Como está hoje a planilha de contas do produtor, diante de todos esses desafios que você colocou? A perda que acontece, a questão logística, a questão de armazém, os juros, que são terríveis, e aí a gente tem um problema interno, né, da nossa economia aqui, além de todos os externos. Está batendo a conta? Quanto hoje está a margem de lucro do produtor? Generalizando, claro, cada região tem as suas peculiaridades, mas o produtor está conseguindo fechar no azul? Então, Carmen, isso vai depender muito de São Pedro, né? Quando São Pedro dá uma mãozinha, esse ano, graças a Deus, ajudou, né? Todo mundo, na maior parte das regiões, nós tivemos uma safra muito boa. O milho, você deu uma estatística aí de 131 milhões de toneladas, talvez um pouquinho mais, enfim. Mas é uma safra bastante robusta pela questão climática. Então, o grande problema é que, nesse momento, vamos dizer que a gente paga as contas, a gente está considerando a participação de São Pedro do nosso lado, né? Agora, para a safra que vem, a gente não sabe o que isso vai acontecer. Os custos estão aí, né, crescentes, o adubo, principalmente, se pegar lá todos os adubos, pelas formulações, MAP, ou uma formulação, no caso do milho, você vai ver por tonelada, ele está em torno de R$ 1.000 a mais do que o ano passado, essa tonelada, pelo menos isso foi no quadro do primeiro semestre. Nós tínhamos uma expectativa, por exemplo, de nitrogênio cair de preço, daí não caiu de preço, como a gente esperava. E o milho é bastante demandante de nitrogênio. Então, tem todo esse cenário que carregou os custos do produtor e não tem como voltar atrás, não tem como reduzir esses custos, né? Então, o que nós esperamos é que, para a safra seguinte, aí começar da safra de verão, a gente tenha também, novamente, uma colaboração de São Pedro, porque se a gente tiver uma restrição de chuva ou muita chuva, aqui no caso do Sul, que traga prejuízo à questão de produtividade, obviamente que a gente vai entrar no vermelho, né? E isso vai agravaria mais ainda a situação dessa crise. Mas o agricultor tem essa característica, você falou da resiliência aí, né? E também tem essa característica da fé, né? Da esperança, né? Porque por si só, né? O agricultor é um cara positivo, porque ninguém bota uma semente no solo sem esperar que ela germine e dê frutos. Então, essa é a grande
força motriz da agricultura, essa esperança, essa fé, né? Isso move bastante, essa resiliência move bastante a agricultura. E a gente não sabe fazer outra coisa. Nossa vida, nossa vocação, às vezes por gerações. Eu, por exemplo, nossa quarta geração, desde que o imigrante italiano chegou aqui ao Brasil, da minha família, a gente é agricultor. Lá ele já era agricultor. Então, isso traz na genética, né? E quantos outros brasileiros aí têm a mesma característica? Então, é quase que uma profissão de vida, né? Uma dedicação de gerações. Enquanto isso, enquanto a fé, né, enquanto a resiliência, são coisas que acontecem, mas ao mesmo tempo a gente precisa agir. E aí você está à frente da Abramilho, né, desde maio de 2024, vai ficar até 2027, né, um triênio. E eu gostaria de saber o que a Abramilho está fazendo para justamente ajudar a reverter essa situação junto aos produtores, para melhorar a vida do produtor e automaticamente tornar a alimentação mais acessível a toda a população. E a questão também das incursões que vocês têm feito no mercado externo, né? Vocês tiveram, a diretoria da Abramilho viajou para Tóquio e para o Japão e para a China, né? Queria que você falasse primeiro esse ponto, aqui internamente, o que a Abramilho, sob a sua gestão, está fazendo para reverter esse cenário, politicamente, atuando junto a congressistas, enfim, ao Poder Executivo, aos governos dos estados e também na parte externa. Bom, pegar um histórico, né? A Abramilho foi fundada em 2007, né? Naquela época era safrinha de milho, a gente mal produzia para aquilo que consumia. Então, nós chegamos na Abramilho nesse cenário. De lá para cá, muitos presidentes surgiram, né? Trabalharam pela Abramilho, se dedicaram. Vou citar o João Verlang, que foi o nosso primeiro presidente, o Sérgio Bortoloso, o Cesário Ramalho, o Otávio Canezin, eu agora como presidente da instituição como um todo. E nós tivemos, ao longo de um período bastante significativo, o Alisson Paulinelli como nosso presidente executivo. Quer dizer, o Alisson, ninguém melhor do que o Alisson Paulinelli para dar essa impulsionada no milho brasileiro, conhecendo lá desde a década de 70, sendo um dos responsáveis pela implantação da Embrapa e tendo modernizado a agricultura brasileira, né? Botado o Brasil no cenário da produção mundial de grãos. E o Alisson Paulinelli incentivava, e ele sempre falou que o Brasil vai ser conhecido como o país do milho. E nós estamos nessa atuada, nesse legado, né? Dando continuidade a esse legado deixado por esses ex-presidentes, né? E aí a gente atua de várias formas, né? A gente tem atuação, às vezes, que não aparece, por exemplo, na briga por redução ou não colocação de impostos ou impedir que haja aumento de impostos de matérias-primas de defensivos, coisas desse tipo, que há uma ação institucional e que ela não aparece no grande público, mas nós estamos lá. Nós participamos também bastante ativamente da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura de milho e sorgo. A presidência é nossa e a gente faz essa integração, vamos dizer, da cadeia como um todo. Isso internamente, né? Mas externamente, nós temos, além da Aliança Internacional do Milho, onde a gente tem aberto esse mercado internacional, e isso, após a aliança, o Brasil impulsionou, né, a sua exportação, que é 2013 para cá, justamente por esse trabalho de preparação, de abertura de portas, de participar de audiências públicas na Europa, por exemplo. A Europa é bastante contrária, né, à adoção de biotecnologia. E lá, a nossa entidade é ouvida como uma parte interessada, porque somos produtores. Lá no Reino Unido, várias participações que nós fizemos através dessa aliança, na OMC, na OCDE, na União Europeia, como eu falei, na América Central, e agora, recentemente, também na Ásia. E aí,
tem uma outra ação que é somente da Abramilho, quando se diz respeito à nossa exportação diretamente, e não de forma institucional através da aliança. Por que a aliança é importante? Por exemplo, a gente foi lá na União Europeia conversar com os europeus lá durante a pandemia. E os europeus não queriam liberar, por exemplo, o uso de glifosato. E aí a gente fez uma ação para trabalhar a liberação do glifosato, principalmente para o país tropical. A gente precisa dessa renovação da União Europeia na permissão do uso de glifosato. Conseguimos fazer isso. Fizemos também a permissão da importação de milho de biotecnologia por parte da União Europeia. Teve uma das reuniões que a gente participou, Carmen, só para você ter ideia, que ficou muito marcada em mim, eu era o presidente da aliança naquele momento, em Bruxelas, né, na sede da União, é um órgão lá que é como se fosse a Anvisa da União Europeia, que permite a liberação de produtos de biotecnologia e outros produtos que seriam consumidos na União Europeia. E esse chefe que regula essa área perguntou para nós se nós teríamos outro tipo de milho para oferecer. E nós tinha acabado de defender a forma sustentável que nós produzimos nos 3 países, que é muito parecida entre eles. Plantio direto, mais aqui, inclusive no Brasil, do que nos outros, uso da biotecnologia, redução do impacto ambiental, etc. Código ambiental nosso. E aí ele disse, se eu tenho outro milho para produzir que não seja de biotecnologia, os 3 responderam, não. Mas por que não? Porque essa forma de produzir, já que vocês estão com o olho só da sustentabilidade ambiental, né? Não estão olhando para a questão econômica, nem para a questão social, mas só ambiental, nesse aspecto, a biotecnologia ela traz muito menos impacto ambiental do que a agricultura convencional que vocês fazem aqui, arando terra, passando defensivo um atrás do outro. E na agricultura com biotecnologia, você tem uma redução de carga de defensivo, você tem menos operações e tudo mais, menos consumo de diesel e tudo mais. E aí ficou aquele negócio, a gente saiu da reunião, logo depois a União Europeia liberou novamente a importação de milho, e a gente tem exportado milho, principalmente para a Espanha. E recentemente, por 2 vezes, participamos de missões à China, uma no ano passado, foi no momento antes da liberação do sorgo, lá fomos fazer a nossa advocacia, como diz, né, a defesa da agricultura brasileira, falando especificamente de milho e sorgo, e logo na sequência a China autorizou, né, o protocolo fitossanitário para o sorgo. E agora, em julho, voltamos lá havia um seminário de importadores chineses de rações, grãos e óleos, e, obviamente, tinha produtores de grãos dos Estados Unidos, da Austrália, e lá a gente foi fazer a defesa da agricultura brasileira de milho e sorgo. E isso tem resultado uma ação bastante forte da China, principalmente no caso do sorgo. A gente sabe que a China é o 2º maior produtor mundial de milho, está só atrás dos Estados Unidos. Embora importe milho, a estratégia da China em relação ao milho é passar para a autossuficiência. Tanto é que ela está adotando também a biotecnologia lá. E se a biotecnologia lá der o resultado que deu aqui no Brasil, a gente imagina que eles vão ter uma produtividade maior nos próximos anos. Isso vai trazer, a depender do crescimento do consumo chinês, provavelmente uma autossuficiência. Então, a gente vê a China no mercado de milho, especificamente, uma compra pontual para suprir uma eventual deficiência de produção em safras, por uma questão climática, mas não como um cliente permanente e estável, né? Agora, de outro lado, a China vai começar a importar DDG,
que é um produto, vamos dizer, um coproduto do processo da produção de etanol de milho. Isso abre uma perspectiva muito boa para o Brasil e também vai importar sorgo, né? Então, aí abre o cenário do milho através do DDG e o cenário do sorgo como uma alternativa à produção do milho. E essa semana mesmo, Carmen, eu recebi aqui em Castro, uma visita de uma empresa muito grande chinesa que queria conhecer um pouco mais da estatística e a visão dos produtores brasileiros de sorgo. E aí eles querem investir muito na originação do sorgo do Brasil. E um pouco antes dessa visita, algumas horas antes, eu participei de uma videoconferência com uma outra empresa chinesa, também procurando mais informações e o ponto de vista de nós, agricultores, o que nós achávamos do sorgo. E aí eu queria, não sei se é o momento de falar um pouquinho mais de sorgo, Por favor, claro. Esse é o cenário em relação à China. Já no Japão, Carmen, tivemos agora também recente, né, foi depois da China, esse mês de agosto, e no Japão a gente participou da feira de Osaka, houve um evento lá, Grains Talk, que é promovido lá pela de dança agrícola nossa no Japão, onde vieram empresas japonesas escutar também sobre a produção brasileira, tanto de produção de carnes, como também a produção de grãos. Então, eu participei falando sobre milho, também falei sobre sorgo, e 3 grandes corporações japonesas que já estão no Brasil, falando sobre a vontade, né, e os planos de investimento para originar mais grãos, mais milho do Brasil para o Japão. Então, isso nos deixou bastante animados, né? A gente sabe que o Japão tem uma boa relação com os Estados Unidos, comercial, mas o Japão, ele, diferentemente da China, ele é mais low profile, né? São mais contidos em externar a sua estratégia. Já os chineses são mais claros, eles querem não depender dos Estados Unidos como supridores de grãos e alimentos. Eles querem comprar fora. E aí entra o Brasil como um parceiro estratégico bastante interessante para os chineses. E eles falam isso, né? Eles falam abertamente isso. E no Japão a gente percebe uma estratégia mais velada, mas também com interesse em aumentar a sua participação aqui no Brasil, nessa questão da originação. E aí nós mostramos, né, como sempre fazemos, dados estatísticos de uso de solo, né? A Embrapa tem um trabalho fantástico, né? O Gustavo, a Lucila, o Miranda no passado fizeram uma estrutura, né? Uma informação de ocupação de solo no Brasil, de uso do solo no Brasil, fantástico, que dá para nós um reforço bastante confiável daquilo que a gente sempre falou, que nós somos sustentáveis, nós preservamos, os agricultores preservam 30% de todas as matas, né, que existem no Brasil, todas as áreas de preservação permanente estão às custas e responsabilidades dos agricultores. Isso dá um diferencial muito grande no diálogo, quando a gente começa a apresentar isso de uma forma estruturada, com dados. Obviamente, quem olha do outro lado olha para a gente diferente do que a mídia às vezes propaga, e setores do nosso próprio governo que nos denigrem lá fora, eles acabam falando com um público que não é o público da iniciativa privada. Porque esse setor da iniciativa privada, Carmen, na minha percepção, eles sabem que a gente faz as coisas de uma forma correta. Eles sabem que o agricultor é um agricultor responsável, que a terra que ele tem ali muitas vezes veio dos pais, dos avós, dos bisavós, e que eles querem deixar esse patrimônio para os filhos, para os netos, e isso faz com que eles preservem a terra, que eles façam plantio direto, que eles usem o menos possível de carga de defensivos, enfim.
eles têm essa percepção, pelo menos é o que eu sinto quando eu converso com essas pessoas da iniciativa privada nesses países. Vamos falar do sorgo? Daqui a pouquinho eu quero falar do etanol também, tá? Etanol de milho. Em maio de 24, quando você assumiu a Abramilho, a entidade se tornou a Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, né? Você já deu aí uma introdução com relação ao sorgo, a demanda por sorgo. Vamos explicar para quem ainda não conhece o que é o sorgo. O sorgo, digo assim, é um primo distante do milho. Uma definição mais popular, é um primo distante do milho. Boa. Ele tem sido usado, bastante usado no Brasil, em algumas regiões, né? Embora o seu potencial de produção seja maior do que o próprio milho de segunda safra. Então, além de ser nas mesmas áreas que o milho de primeira safra entra, poderia entrar o sorgo, ele também ocupa potencialmente áreas onde o milho teria mais restrição para entrar, em função de solo ou em função de clima. Então, se a gente olhar o mapa brasileiro, com possibilidades ideais de expansão de milho, e comparar com esse mesmo mapa se fosse sorgo, a gente vê o sorgo ocupando mais área do que o milho. Então, o sorgo entra também numa estratégia, por exemplo, para produtores que perderam a janela ideal do plantio do milho de segunda safra, entrando com o sorgo, que ele é mais tolerante, ele é mais para solo, fertilidade, para a questão também da janela de produção, e ele também tem um custo de investimento por hectare mais barato. E hoje o sorgo brasileiro é destinado basicamente para fazer silagem, pastoreio em alguns casos, e colheita de grãos. Nesse caso de grãos, ele serve para ração animal, um percentual hoje no Brasil fala-se em torno de 80% do valor do milho, né, em termos de remuneração por tonelada, e também tem entrado agora como um potencial uso para a produção de etanol. Essas usinas de etanol que têm surgido no Brasil, algumas delas já estão preparadas também para receber sorgo. Então, isso faz com que o sorgo crie uma demanda localizada, que gera um estímulo de produção a partir das usinas de etanol. Então, o mesmo processo que estimula o milho, estimula ao sorgo nessas usinas que têm essa possibilidade já de processá-lo. Agora, abre uma janela de exportação bastante interessante para o sorgo, principalmente para a China. A China importa em torno de 8 milhões de toneladas de sorgo, predominantemente dos Estados Unidos, e aí eles têm toda essa questão geopolítica, que eles querem tirar os Estados Unidos reduzir bastante, né, a importação de lá. Eles importam também da Argentina, da Austrália, alguma coisa da África, mas são alguma coisa em torno de 9 milhões de toneladas importadas todos os anos de sorgo. O Brasil, pelos dados que nós temos da CropLife, nós já somos o segundo maior produtor de sorgo do mundo, atrás dos Estados Unidos. Só que a exportação brasileira, ela tem se dado basicamente sobre rodas, para a Bolívia um pouco, para o Paraguai, e agora o porto de Bituba, em Santa Catarina, exportou alguma coisa de navios. Então, para um caso da China, que nós estamos falando de milhões de toneladas, nós vamos ter que abrir caminhos, né, nesses portos, não só produzir esse sorgo, mas também abrir esse caminho, aí entra a infraestrutura, para poder dar vazão à nossa produção lá fora, e para a China. Lá na China, eles pegam esse sorgo também para a produção de ração, e uma coisa bastante peculiar é que eles fabricam uma bebida alcoólica chamada Baijiu, que é feita a partir de sorgo, e é bastante forte, e que tem uma similaridade com a cachaça brasileira, que pode ser uma pinga barata, e aí bastante popular, ou uma cachaça refinada de alto valor. Inclusive, na segunda-feira, quando eu recebi a visita dos chineses, eu ganhei 2 garrafas de uma marca bem famosa lá na China,
Ainda não tomei, mas acima de 50% de teor de álcool, 55% mais ou menos nessa bebida. Então, ela É é bem alto, hein? utilizada para isso Tem que também. tomar cuidado. Fazer uma caipirinha de baijiu. Então, Então, a essa é a expectativa. perspectiva. Isso, e essa perspectiva para o sorgo é bastante positiva. Aí eu te pergunto, você falou, né? A China, de novo na ponta, né, de demanda. Como se faz essa avaliação de risco para o produtor? Porque, por exemplo, você começa a investir, você começa a produzir, você começa a destinar a área para um mercado que pode ser pontual. Como a Abramilho orienta nessa questão? Fala, olha, cuidado aí, vamos devagar com a andor, porque o santo é de barro, né? Podemos ter um lucro aqui, mas para frente, prejuízos, enfim. Como é que vocês orientam o produtor? Então, assim, Carmen, no caso da China, em 2023, que a gente produziu lá 137 milhões de toneladas, exportamos mais de 50 milhões de toneladas, a China foi fundamental, porque isso coincidiu com uma necessidade da China de importar. Então, foi o primeiro ano, né? Começamos exportando milho para a China muito recente, 22 que a gente começou a exportar. A Tereza Cristina abriu o protocolo lá quando ministra. Finalzinho de 22 começa a exportar. E em 23 foi aquela avalanche de milho que foi para a China. Já a 24 caiu bastante as exportações para a China e 25 também. Só que o que acontece é que a China vai ser assim. A gente não encara a China como a encara para o caso da soja, que 70% das nossas exportações, né, vão para a China. Mais 70% das importações da China de soja também vem do Brasil. Então, há uma interdependência no caso da soja. No caso do milho, não vai acontecer isso, né? Então, o milho, e o Brasil tem essa fortaleza no caso do milho. Nós temos mais de 100 países que consomem o nosso milho, em especial países aí do Oriente Médio. O Egito é um grande comprador, o Irã é outro grande comprador, e que não tem outra alternativa a não vir para o Brasil. A Argentina ainda está em recuperação, não tem milho suficiente para atender esse mercado externo no tamanho que ele é, e o Brasil sempre vai ser um importante fornecedor desse milho para exportação. Mas isso estou falando de 30% do que nós produzimos. Outro 70% é milho para consumo dentro do Brasil, que vira produtos de valor agregado alto. Então, essa estratégia do Brasil, não digo uma estratégia, mas essa situação do Brasil, transformar milho em outros produtos de valor agregado alto, é o ideal. A Argentina, só para você ter ideia, é invertido. Eles exportam 70% e industrializam 30%. Os Estados Unidos industrializam 85% mais ou menos do que produzem. Então, nós somos mais perto dos Estados Unidos do que da Argentina nesse conceito. E isso é muito bom. As usinas de etanol entram nesse cenário ocupando um espaço extremamente importante. Então, esse espaço, porque uma usina instalada, ela vai estar lá, Carmen. É diferente do mercado internacional que pode existir ou pode não existir. A usina, ela vai rodar, ela vai consumir, seja milho, seja etanol. E algumas usinas têm sido de cana-de-açúcar, têm também se preparado e investido para também processar milho. Então, nós estamos criando uma demanda interna no Brasil, que hoje, esse ano, deve ficar em torno de 18 milhões de toneladas de milho destinados ao etanol, mas que numa perspectiva aí de próximos 8 ou 10 anos é de dobrar ou mais do que dobrar esse consumo. Isso vai gerar na nossa carteira de exportação um novo produto que está ainda incipiente na exportação, que é o DDG. E a China entra no consumo de DDG, não entraria talvez tanto no do milho, mas no DDG vai entrar, porque vai ser produzido o etanol, esse biocombustível, né, aqui no Brasil cada vez mais, gerando o DDG, e enquanto que o milho chinês vai ser destinado a rações e não à produção de etanol. Então abre um cenário
bastante interessante para o Brasil ao milho, mas não de uma forma direta em relação à China. Falando justamente sobre etanol, a equipe de grãos aqui da Rural Business produziu uma análise inteira dedicada a esse tema para os nossos assinantes. E um dos pontos assim destacados nessa análise é a questão do número, né, de indústrias já em operação de etanol. Nós temos 24 operando, 16 autorizadas e outras 16 anunciadas, né? Então, nós temos aí uma concentração muito grande de indústrias de etanol. Ao mesmo tempo, o produtor, claro, o produtor olha, se encanta e fala, opa, né, vamos lá, vamos começar a produzir milho, vamos aumentar, porque demanda tem, é um cenário. Porém, a outra questão que a equipe de grãos aqui da Rural Business coloca como receio e a reflexão para o produtor, e eu levo para você, Paulo, como presidente da Abramilho, essa questão é muito sensível por conta da alteração do preço do petróleo, né? O etanol é um combustível, e aí o produtor, a pergunta é, será que o produtor não corre o risco de ampliar drasticamente essa produção direcionada para o etanol e aí ser forçado a vender abaixo do custo, a depender da oscilação do preço do petróleo? Ou seja, é mais uma variável que o produtor precisa colocar na balança, e uma variável extremamente sensível, porque o petróleo é produzido em países que vivem numa guerra constante, num conflito, guerra não, mas um conflito constante. E o primeiro ativo a ser impactado é justamente o petróleo. E aí a gente fica nessa flutuação. Qual a sua avaliação sobre isso? Especificamente etanol e o produtor. Bom, falando um pouco de petróleo, eu não sou especialista nisso, sou só um agricultor, veterinário e agricultor, imagina só. Mas o que eu posso perceber, sim, e que a gente tem ouvido, é que o mundo, aquela pegada anti-combustível fóssil, deu uma segurada agora com essa questão energética na Europa, em relação à guerra, e também com a mudança de governo dos Estados Unidos. Então, aquelas restrições que haviam sobre o consumo do petróleo, eles têm reduzido. A guerra também no Oriente Médio fez com que os petróleos tomassem outro patamar. Então, eu acho, lógico, vai sempre estar ligado à relação do etanol combustível em relação ao uso do petróleo. Mas nós temos uma gasolina com 30% no Brasil, aumentando a demanda. Nós temos um país tropical onde o etanol poderia ser usado puro nos automóveis, né, não somente em carros flex, né, ou misturado à própria gasolina, que também te dá um outro patamar de consumo. E temos um mercado internacional para exportar. Eu acho que o etanol também entra nesse cenário para exportação. Então, outros países também podem comprar o etanol brasileiro. Esse é a big picture, né? O cenário internacional. Do outro lado, a gente preza por uma economia aberta, porque foi a economia aberta que fez com que o Brasil crescesse nas exportações, né? Então, se a gente fecha o nosso mercado para proteger, seja os produtores, seja a indústria, isso no médio e longo prazo é danoso. Então, a gente tem que enfrentar esse mercado, e por isso que os agricultores precisam cada vez mais olhar para o futuro. Consultorias como a sua aqui dão esse cenário futuro, e o ponto de vista, e a decisão tem que ser dele. Então, o momento de comprar, de vender, porque não é só o custo, porque o custo é muito relativo, Carmen, quando você formou ele. Então, se você tem uma estratégia de compra de insumos, de compra de fertilizantes, da venda da tua produção, isso pode determinar lucro ou prejuízo, né? Se você terceiriza a armazenagem, por exemplo, pode determinar lucro ou prejuízo. Então, tem outras coisas que estão na mão dele, do agricultor, que não necessariamente dependem do mercado internacional, mas dependem de uma decisão própria. E então, o mercado aberto sempre é uma coisa boa
para o agricultor, seja ele na comercialização daquilo que produz ou na importação de matérias-primas também. Então, eu não vejo isso como uma preocupação. A indústria, ela vai estar lá instalada, ela precisa rodar, Carmen. Então, diferente do produtor que pode plantar esse ano, pode não plantar o ano que vem, a indústria tem que rodar esse ano, o ano que vem, no próximo ano, porque ela está lá, um patrimônio enorme, e ela precisa rodar. Então, cria uma sinergia, e a gente, como agricultor, a gente tem que entender os usinas, seja quem for, os nossos clientes, né, os consumidores do nosso produto, uma relação de cliente e fornecedor. E isso nós temos que aproximar mais. O que eu vejo, os agricultores que eles colhem, né, não vai nem para o silo dele, porque pouco tem silo. Bota em cima do caminhão e aí não sabe nem para onde foi, o que fez com o produto, qual a destinação, não tem uma relação comercial. Nós temos que amadurecer essa relação do pós-colheita, né, e tornar uma relação mais estável, isso é bom para a indústria, é bom para a agricultura, traz estabilidade no processo produtivo. Paulo, a gente está caminhando para o final. Queria que você desse um recado aos produtores de milho e sorgo do Brasil, aqueles que ainda não são associados à Abramilho. Quantos associados vocês têm hoje? Mas nem sei te dizer, porque são muitos associados. Não tem um custo, né? Na verdade, a Abramilho, ela depende de doações e isso é voluntário, né? Nós temos também um congresso brasileiro, que a gente tira boa parte das nossas despesas a partir desse congresso, que é realizado todos os anos em maio, lá em Brasília. E aí já, de antemão, convido a todos para participar, em especial você, Carmen. O ano que vem está conosco lá em Brasília, no mês de maio. Será um prazer. Mas a adesão é através dos nossos sites, é só mandar lá o currículo, lá, né, de onde que está, né, o cadastro, um cadastro básico, e aí participar ativamente das nossas conversas. Nós não somos uma entidade que prevê mercado, Carmen. Isso tem empresas especializadas, e aqui a Rural Business é uma delas, e bastante gabaritada, para esse tipo de ação. O que a gente dá são cenários e um trabalho institucional bastante forte em defesa da agricultura brasileira, em especial de milho e sorgo. E também, do ponto de vista internacional, essa abertura de mercado. Então, é aí que a gente entra de uma forma bastante institucional. Paulo, a gente tem aqui na Rural Business sempre uma pergunta final para os nossos convidados. O nome do nosso podcast é Rural Pode. E aí eu te pergunto, o que o rural não pode? Boa pergunta, né? Na verdade, o rural não pode desanimar. Eu acho que esse é o primeiro, não pode perder energia. A gente tem que sempre estar otimista. Crises a gente sabe que existem, né? Quem tem gerações aí de família na agricultura sabe que toda a agricultura tem seus ciclos e a gente não pode nunca mais se entregar, sempre estar muito animado e lutando. E o trabalho que a Rural Business faz, você conhece, enfim, a nossa alma aqui, né? A missão da Rural Business, que é levar informação profissional. Eu imagino que justamente seja esse o trabalho que vocês também fazem aí na Abramilho, profissionalizar cada vez mais o produtor de milho. Qual a sua avaliação da existência de uma empresa como a Rural, que faz justamente essa tradução, né, para o produtor de como está o mercado, como pode ficar, levando informação profissional realmente isenta para o produtor brasileiro? Carmen, eu acho que isso é fundamental. O agricultor ter fontes de informação como o Rural Business, ele começa a tomar decisões baseado não na vontade, né, na torcida, mas sim em fato, né? E eu acho que vocês conseguem fazer isso
vocês trazem um contraponto, muitas vezes, que outras empresas não trazem, de uma forma bastante contundente. Eu acompanho e vejo que isso é muito bom para dar um choque, alertar o agricultor, abra o olho para isso, olhe isso. A decisão é sempre do agricultor, é ele que está no comando daquilo que ele faz ou deixa de fazer. Mas é importante o papel que vocês têm desempenhado justamente para dar esse alerta. Presta atenção nisso. Veja bem como que está essa estratégia disso, a estratégia daquilo. E eu acho que nesse aspecto vocês estão de parabéns. Eu torço porque vocês continuem esse trabalho tão brilhante que tem desenvolvido aí e tão importante para a agricultura brasileira. Isso só nos anima a continuar. E, Paulo, eu agradeço demais a sua participação, o seu tempo dedicado aqui à nossa audiência no Mundo Rural Pod, no nosso canal aqui no YouTube, para os nossos assinantes e os inscritos no canal da Rural Business. Você que é médico veterinário, pós-graduado em administração rural e está à frente aí da Abra Milho, Associação Brasileira de Produtores de Milho e Sorgo. Paulo Bertolini, parabéns pelo trabalho, vida longa. E aos produtores de milho e sorgo do Brasil, aos produtores rurais do Brasil, e conte sempre com a Rural Business, viu? E não vamos esquecer que o Alisson Paulinelli falava sempre, o Brasil vai ser conhecido como o país do milho. E nós estamos aqui para esclarecer tudo isso. Obrigada, Paulo, um grande abraço. Até mais. Tchau. E nós abrimos, né, esse nosso podcast com Paulo Bertolini, falando justamente sobre o mercado do milho. E agora a gente vai encerrar mostrando para você, que nos acompanhou até aqui, a importância da informação profissional, produzida pela Rural Business há 35 anos. Nós vamos assistir juntos, e assim nós encerramos esse podcast, uma chamada para uma análise exclusiva para os nossos assinantes sobre o mercado da soja. Você vai ver ali, nesse breve texto, né, da jornalista Verusca Donato, trazendo essa análise, chamando você para assistir, o quanto a informação profissional faz a diferença no seu bolso. Então, fique com ela e a gente volta no próximo Rural Pod, hein? Até lá. Preparado para uma bela janela de oportunidade para a soja? A Rural Business acredita que os próximos meses serão marcados por intensa demanda para a soja aqui dentro do Brasil, acima do normal para esta época do ano. Se isso se confirmar, você que opera na ponta da produção terá a chance de vender soja a preços mais remuneradores. É só o dólar ajudar. Portanto, se espera por uma chance de fazer dinheiro com soja no curto prazo, acompanhe a análise em que a Rural Business explica os 3 pontos cruciais para que isso aconteça. O porquê, o quando e o como. Não perca, esta pode ser a oportunidade que precisava para fechar a safra com uma folga maior de caixa. Quer saber mais? Então acesse ruralbusiness.com.br. Combinado então? ruralbusiness.com.br. Até o próximo Rural Pod.